Olá, meu amado irmão, minha amada irmã, que a paz seja contigo. Estamos mais uma vez no canal Marcos Arouca para juntos compartilharmos um pouco da palavra do Senhor. E hoje o texto que eu gostaria de compartilhar com vocês está lá em João 5:25 e diz o seguinte: a palavra do Senhor: em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Amém? O título da mensagem de hoje, da reflexão de hoje é: Ele transforma ossos secos em ovelhas. Amém? A palavra que nós pregamos tem essa autoridade, porque Deus, Ele enviou o seu Filho para dar vida aos ossos secos, como nós, Por que eu falo que ossos secos, Porque nós antes estávamos mortos espiritualmente falando, em nossos pecados. Antes nós éramos condenados à morte eterna, mas vindo o Senhor e através da sua palavra, do seu santo e poderoso evangelho, a vida de Deus foi transportada para nós e nós somos vivos, Nós saímos da condenação eterna para a vida eterna em Cristo Jesus. E essa palavra que eu quero compartilhar com vocês. Mas como eu estava falando em ossos secos, essa palavra também ela nos lembra de uma palavra que está lá em Ezequiel, o profeta Ezequiel, Certa vez Deus o levou a um lugar onde tinha onde era um cemitério de ossos secos, e ali ele mandou que Ezequiel profetizasse, E ali naquele momento o Senhor ele deu vida àquele exército de ossos secos, no vale de ossos secos. Eu gostaria de ler essa palavra que está lá em Ezequiel 37, do 1 ao 15. E fala o seguinte, a palavra do Senhor: a mão do Senhor estava sobre mim e me carregou para fora no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. E me fez passar ao redor deles, e eis que eram muitos no vale aberto, e eis que eles estavam muito secos. E ele me disse: filho do homem, podem estes ossos viver? E eu respondi: ó Senhor Deus, tu sabes. Novamente ele me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ó vós, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que eu farei com que o fôlego entre em vós e vivereis, e colocarei tendões sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e vos cobrirei com pele, e porei fôlego em vós e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, e eis que uma agitação, e ossos se juntaram, e cada osso ao seu osso. E quando eu contemplei, eis que os tendões e a carne vieram sobre eles, e a pele os cobriu por cima, mas não havia fôlego neles. Então ele me disse: profetiza ao vento, profetiza, filho do homem, e diz ao vento: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó fôlego, e respira sobre estes mortos, para que eles possam viver. Então eu profetizei, como ele havia me ordenado, e o fôlego veio para dentro deles, e eles viveram, e se levantaram sobre os seus pés, um exército extremamente grande. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E eles dizem: nossos ossos se secaram, e a nossa esperança está perdida. Nós estamos cortados fora por nossas partes. Portanto profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis, ó meu povo, que eu abrirei os vossos túmulos e vos farei sair dos vossos túmulos, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu tiver aberto os vossos túmulos, ó povo meu, e vos trarei das vossas sepulturas. E porei o meu espírito em vós, e vivereis, e vos colocarei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o cumprirei, diz o Senhor. E a palavra do Senhor veio novamente a mim.
Glória a Deus. Além disso, tu, filho do homem, toma uma vara e escreve nela, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. Então toma outra vara e escreve nela, por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. A palavra do Senhor é fiel. E assim como o Senhor deu vida àquele exército de ossos secos, Ele dá vida a nós que recebemos ao Senhor Jesus Cristo por nosso único e suficiente Salvador. A poderosa mensagem do Evangelho da Graça, meu irmão, minha irmã, é a de que Deus dá vida aos mortos espirituais, tirando-os da sepultura, assim como nesse texto que nós lemos aqui em Ezequiel 37. A palavra de Deus no Evangelho é mais forte do que o pecado, que a morte, que o diabo e também que toda a dureza do nosso coração. Sabe, amados, a palavra de Deus diz lá em Isaías que a única coisa que nos separa dele é o pecado. O pecado nos separa de Deus, mas nós temos um meio de sermos religados ao Senhor, que é através do Senhor Jesus Cristo. E é a palavra do Senhor Jesus Cristo que hoje em dia dá vida aos ossos secos, e não apenas transforma esses ossos secos num exército, mas em ovelhas do pasto do Senhor. Como diz lá no Salmo 23, versículo 1: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o nosso pastor, nada nos falta. Ele nos guia mansamente por águas tranquilas, nos faz pastar em pastos verdejantes, nos protege dos ataques do inimigo, porque Ele é um pastor zeloso que ama as suas ovelhas. Amém, meu irmão, minha irmã? Essa palavra é a palavra de Deus, e ela foi liberada de modo completo na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é a perfeita e completa revelação do Senhor, a qual continua falando, salvando e transformando. A palavra de Deus, ela diz, lá no Antigo Testamento, que quem via Deus não permanecia vivo. Ninguém que visse a Deus conseguia permanecer vivo. Mas através da nova aliança, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, nós vemos a Deus e permanecemos vivos. Vemos a Deus pela fé, através da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. O historiador Flávio Joséfos, ele falava que antigamente, quem tinha uma experiência com Cristo, quem via Cristo, nunca mais era o mesmo. E isso continua acontecendo hoje, porque como diz lá em Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então até hoje, amados, quando nós vemos a Cristo pela fé, quando Ele entra nas nossas vidas, nós nunca mais permanecemos o mesmo, porque a experiência com Cristo é transformadora. A nossa vida é transformada quando nós temos um encontro com Cristo. Então, amados, nós deixamos de ser mortos espirituais e passamos a ter a vida de Cristo em nós. Quando nós recebemos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós temos uma nova vida. Nós deixamos de ser mortos nos nossos pecados, condenados à morte eterna, e passamos a ter vida eterna e salvação em Cristo Jesus. Basta entregar a nossa vida a Ele. Amados, Jesus, de certo modo, Ele compara o seu poder vivificante com aquela experiência que nós acabamos de ler ali no Vale dos Ossos Secos. Por quê? Porque Cristo é a vida, Cristo é a luz do mundo, Cristo é o pão da vida que desceu do céu para nos conceder a vida eterna. Tendo recebido a missão de dar vida espiritual a pecadores e mortos em delitos como nós, Ele afirma e confirma essa palavra no Evangelho ali em João 5,25, que nós lemos agora há pouco: em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. A voz do Senhor Jesus é uma voz que traz vida, é uma voz que traz fé, porque como diz lá em Romanos 10,17, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então a nossa fé vem pelo ouvir a voz do Senhor Jesus Cristo,
através da palavra de Deus, através do Espírito Santo, que fala conosco a todo momento. A palavra de Deus, ela é liberada de modo completo na pessoa de Cristo. Ela é perfeita, é completa a revelação do Senhor, a qual tem falado, salvando e transformando as nossas vidas. Amém, amados? Tendo por certo que a missão de dar vida espiritual a pecadores e mortos como nós, que não tínhamos vida quando estávamos no pecado, mas que passamos a ter vida quando ouvimos a voz de Deus através de Cristo. Essa voz poderosa, essa voz que é tão poderosa que curou enfermos, que expulsou demônios, que acalmou tempestade, que tirou Lázaro da sepultura e que principalmente chamou e chama eficazmente pecadores como eu e você ao arrependimento. Essa voz que diz: venha como estás. Essa voz que diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Essa voz que nos chama todo dia quando nós abrimos os olhos e agradecemos a Ele a cada manhã. E quando Cristo chama os ossos secos, eles se tornam ovelhas. Sabe por quê? Porque na cruz o Senhor Jesus pagou com preço de sangue a redenção de todos aqueles que o Pai lhe deu e que creem no seu poder redentivo e salvador. Que o poder que Cristo emana da sua cruz possa transformar a morte em vida para todos nós, e que nós possamos deixar de ser ossos secos para sermos ovelhas do pasto do Senhor. Meu amado, minha amada, Deus também deseja fazer de você um instrumento no vale de ossos secos. Deus quer que através da sua vida ossos secos possam ser ovelhas do pasto do Senhor. Deus quer te usar assim como Ele utilizou Jeremias ali no Vale dos Ossos Secos para profetizar vida. Profetizar vida no seu trabalho, profetizar vida na sua faculdade, profetizar vida na sua escola, profetizar vida na sua família, na sua rua, no seu bairro, no seu lar. Profetizar vida até mesmo na tua igreja. Você é um instrumento nas mãos do Senhor. Guarda essa palavra no seu coração. Vamos orar a Deus, que Ele venha abençoar as nossas vidas em nome do Senhor Jesus Cristo, e que nós possamos ser voz de Deus na nossa geração para transformar o vale de ossos secos em ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te dou graças por essa palavra. Pai, que nós possamos ser profetas do Senhor na nossa geração, que nós possamos profetizar ao vale de ossos secos vida e vida em abundância, que os ossos secos possam se transformar num exército de ovelhas do Senhor. Pai, que haja saúde, que haja cura, que haja libertação, que haja salvação, que haja prosperidade, que haja abertura de portas, que haja abundância do Senhor nos lares, prosperidade do Senhor nas famílias, a bênção do Senhor, a paz, a harmonia. Pai, que todo espírito de divórcio, todo espírito de intriga, todo espírito de mentira, de adultério caia por terra, Pai, e que o Senhor venha abençoar cada lar aqui representada, cada família aqui representada que está comigo neste momento de oração. Pai, visita com teu poder milagroso, Pai, para a glória do teu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, amém. Meu irmão, minha irmã, eu te agradeço por estar comigo aqui até o final deste vídeo. Eu sou o Marcos Arouca, este é o canal Marcos Arouca. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, curta esse vídeo, compartilhe e ative as notificações em todas as notificações, ok? Um grande abraço, fique com Deus e que Ele te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém.